Olá, gente. Eu sou a Zóia. Tudo bom com vocês? Então, por que eu tô segurando esse negócio? Porque tem a ver com o que eu vou falar agora. Vai ter a ver. A situação é a seguinte. Eu estou com um projeto de falar sobre músicas revolucionárias e músicas de protesto, criando uma espécie de um quadro que pode virar uma coisa fixa ou não. Vai depender da disponibilidade de conteúdos referentes ao assunto. Bom, o que eu pretendo com esse quadro? Primeiro, pegar algumas músicas que tenham um conteúdo revolucionário ou um conteúdo de protestos, envolvendo momentos políticos decisivos na história tanto do Brasil quanto do mundo. E depois da breve explicação do caso, né, dessa música, eu vou executar estas músicas na flauta doce. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás com a música Bella Ciao. Só que eu não fiz explicando, né? Eu mais toquei do que falei a respeito, né? Mas me deu a ideia de complementar a execução da música com o conteúdo a respeito dela, que é o conteúdo histórico. De repente, se a música tiver letra, por exemplo, dá uma lida nessa letra, comentar, mas isso é uma coisa a se pensar ainda, porque o vídeo pode ficar muito longo e eu vou gravar esses vídeos todos no celular, porque nesse esquema aqui do computador não fica muito bom o som do instrumento. Bom, essa é a ideia central desses vídeos. Falar a respeito dessas músicas, o que é uma música revolucionária, por que ela se tornou um símbolo daquela... Olha, coçam muito o nariz porque eu tô com uma rinite absurda, tá? Só para explicar. Então, a situação é essa. Você tem aí depois executar a música com este instrumento. Então, agora este vídeo aqui eu vou fazer uma breve introdução sobre o que eu entendo por essas músicas, o que eu pretendo, o tipo de música que eu tô querendo incluir aqui. Para isso eu vou precisar fazer uma breve explanação desse contexto todo, né, dessa questão. Bom, nós temos a música revolucionária. Vamos colocar que a música revolucionária a gente pode dividir em dois tipos. Uma que a gente pode chamar de música que revolucionou a forma da música. Não necessariamente tem que ter um conteúdo político nisso aí. É claro que essas desconstruções da forma, elas não acontecem isoladas
de outros tipos de desconstrução do que está acontecendo, né? Por exemplo, nós temos a música contemporânea que rompe até com a ideia de tonalidade que ficou hegemônica durante muito tempo, e aí a gente pega e surge com o atonalismo, o serialismo, enfim, minimalismo, vários ismos que descrevem uma tendência contemporânea na música. E isso vem associado com outros movimentos artísticos como o cubismo, dadaísmo, surrealismo, enfim, esses movimentos de vanguarda artística que é claro que aconteceram porque altas coisas estavam acontecendo no contexto social e político da época, porque você tem Segunda Guerra Mundial, você tem Revolução Russa, você tem uma série de coisas diferentes acontecendo no mundo, e é claro que as obras de arte acabam, de uma certa forma, tentando entender isso e demonstrar essas transformações de alguma forma. Normalmente acaba alterando o jeito de se fazer aquilo. Os quadros do século XX, por exemplo, mostravam muito esse tipo de efervescência do que estava acontecendo, né? A música também. As peças de teatro, danças, cinema, enfim. Aí você tem realmente uma revolução da forma, que pode assim passar em branco alguma questão política envolvida, mas de repente emocionalmente isso deve ter alguma coisa a ver. Pode ser, né? Não necessariamente. Ou então pode ser simplesmente o dia que o compositor de uma música acordou um belo dia e disse assim, quer saber? Cansei de tonalidade. Tonalidade está muito século passado, então vamos romper com essa ideia de tonalidade. Para que ter tonalidade na música, né? A gente pode fazer coisa diferente. Bom, agora existe o outro tipo de música revolucionária, que é esta que eu estou querendo falar aqui nesse quadro, que é a música revolucionária que está associada ao conteúdo delas, seja porque elas foram compostas por causa de um determinado fato histórico e político importante para o mundo, né? Por exemplo, você tem um hino da Internacional Comunista, que é uma das que eu vou falar aqui, que tem todo um contexto histórico, cultural, que fala abertamente sobre essa fase, né, de transformação
da Revolução Russa, Revolução Comunista e várias coisas interessantes aí. Então a gente pode começar por ela ou por uma outra música que me sugeriram também, é a Las Barricadas, que pode ser uma espécie de piloto do quadro, né, para ver se dá certo. E aí a gente fala a respeito delas, toca um pouquinho, fala mais um pouquinho e, enfim, vamos tentar fazer um negócio rápido, sem muita enrolação, mas e eu tô fazendo esse vídeo meio que para explicar o que eu quero, e tem que ser as músicas revolucionárias no conteúdo revolucionário que elas possuem, inclusive na carga emocional que elas remetem, né? Porque você ouve uma determinada música que foi símbolo de um determinado momento, e toda vez que você ouve, você se conecta até emocionalmente com esse momento. E eu acho interessante que a gente trabalhe essa questão emocional também. É uma questão de brios, é desenvolver o brio, né? E temos também as músicas de protestos, que a gente pode deixar para um outro momento, que é a música que a gente está mais acostumado. Porque, por exemplo, nós temos o Chico Buarque. O Chico Buarque fez muitas músicas na época da ditadura, algumas cheias de metáforas que, quando a gente vai fazer uma análise do texto ali, a gente descobre qual é a referência do que ele estava querendo falar a respeito, né? E aí a gente entende um pouco o que ele estava querendo dizer. E algumas músicas são mais metafóricas, como as do Chico, e outras são mais escancaradas, como algumas músicas cantadas pela Mercedes, que são compostas por autores vários, incluindo a Violeta Parra, né? A gente pode falar a respeito desses compositores, a gente pode dar uma lida nesses textos, ou seja, a gente pode fazer uma intercalação, né, de vídeos comigo tocando a flautinha e outros vídeos comigo falando a respeito desses textos, né? E só que essas músicas de protesto, assim, elas se diferenciam bastante das outras que eu mencionei anteriormente, porque as outras elas têm uma cara assim muito de hino, né? Não é à toa que quando você fala de hino da Internacional Comunista, é um hino. Tem cara de hino, né? Tem tudo de hino. E essas músicas de protesto desse segundo grupo que eu estou falando agora, elas têm cara daquela música que é produzida localmente. Por exemplo, as músicas do Chico Buarque são músicas brasileiras, com todas as características da música brasileira, com algumas delas são até uns sambas, que nada mais brasileiro do que isso,
Enfim, as músicas da Violeta Parra tem muitas que são aquelas características da música andina, música produzida lá na Cordilheira dos Andes, com características que envolvem até influência indígena, né? E são bastante interessantes. Eu gosto muito. Então a gente pode tratar esse tema de diversas formas e eu estou aberta a sugestões. Por isso que eu faço muita questão de comentários, até para sugerir temas e pautas, e eu estou, nesse caso, aceitando sugestões. Então eu fico por aqui e espero que gostem desse vídeo e gostem da ideia também, que eu acho que vai ser interessante a gente trabalhar essa questão da musicalidade também, que eu acho que, afinal de contas, a gente precisa de música também. Concordam? Obrigada.